Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa comunidade da odontologia hospitalar. Se você está gostando dessas videoaulas, não esqueçam de curtir os nossos vídeos, de comentar, de tirar todas as suas dúvidas e também divulgar para os outros colegas que gostam dessa área de atuação e convidar para nos seguir no Instagram, participar da nossa comunidade lá no Telegram, que com certeza vai ser muito rico para todo mundo. Hoje eu selecionei um artigo bem interessante sobre uma área muito importante na odontologia hospitalar, que é a área de oncologia. O artigo que eu selecionei é um artigo sobre laser, uso do laser na prevenção do aparecimento de mucosites em pacientes oncológicos com câncer de cabeça e pescoço, tratados por radioterapia e quimioterapia concomitante. Um artigo de Antunes e colaboradores, foi publicado em 2013, no periódico muito importante na área chamada de Radiotherapy and Oncology, e os pesquisadores são pesquisadores brasileiros. Então, fiz um resuminho desse trabalho e queria apresentar para vocês. Vamos lá. Na introdução, os pesquisadores ressaltam dois pontos importantes, que é que a mucosite ela é uma condição muito debilitante, é uma complicação muito importante em pacientes que têm tumor de cabeça e pescoço, tumor maligno, e fazem terapia oncológica, tanto a radioterapia quanto a quimioterapia. Advém de injúrias essas mucosites, essas lesões em mucosa oral, que ocorrem no tecido epitelial e conjuntivo devido ao tratamento radioterápico. Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia, eles causam prejuízo muito grande no material genético das células, principalmente as células epiteliais, que são as células que compõem o nosso tecido de revestimento da mucosa bucal. A radioterapia afeta diretamente, a radiação ionizante afeta diretamente o material genético, essas células elas evoluem para um processo de apoptose, morte celular, e você tem um aparecimento das ulcerações e mucosites em cavidade oral. A quimioterapia ela chega pelos vasos sanguíneos, então ela chega pelo tecido conjuntivo, penetra no tecido epitelial e também causa um prejuízo muito grande ao material genético, e essas células também evoluem para apoptose, morte celular, e o paciente ele tem as erosões, tem as ulcerações, que são as mucosites nesse paciente bem específico, que é o paciente oncológico. A mucosite ela pode ser classificada em variados graus, existe mais de uma classificação. Essa classificação que eu estou mostrando para vocês é a classificação da Organização Mundial de Saúde, em que essas mucosites elas podem ser caracterizadas como mucosites de grau 1, 2, 3 e 4. Grau 0 é quando o paciente não tem lesão. Grau 1 é quando o paciente ele tem eritema, que é vermelhão e dor já associada a esse vermelhão. Grau 2 é quando o paciente tem, além do eritema, já a formação de ulcerações. Grau 3 é quando existe um eritema, um vermelhão extenso pela mucosa, úlceras e incapacidade do paciente de deglutir alimentos sólidos. E a mucosite grau 4, que seria a mucosite mais grave, é a mucosite que evita qualquer forma de alimentação do paciente, inclusive o paciente ele não consegue ingerir líquidos. O grande objetivo desse trabalho foi investigar a eficácia da laser terapia de baixa potência ou de baixa intensidade na prevenção de mucosites orais em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, em tratamento com radioterapia e quimioterapia concomitante. Esses cânceres de cabeça e pescoço, dependendo da localização, se são em orofaringe, por exemplo, o tratamento cirúrgico ele não pode ser a primeira opção, ele não é a única opção na maioria das vezes. Inclusive, o tratamento mais comum para esse tipo de neoplasia é o tratamento radioterápico associado ao tratamento quimioterápico concomitante. A metodologia desse trabalho foi um trabalho muito bem delineado, um estudo clínico controlado, prospectivo, duplo cego e randomizado.
O período de coleta de dados foi de junho de 2007 a dezembro de 2010. É um estudo antigo, mas é um estudo muito clássico, é um estudo muito importante. Até então, a maioria dos trabalhos eram da utilização do laser no tratamento das mucosites, e esse trabalho ele veio com uma proposta da realização da utilização do laser para a prevenção do aparecimento dessas lesões. E foi realizado no INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, em que é um serviço que é muito antigo e que realmente tem profissionais de alta qualidade envolvidos no manejo e tratamento desses pacientes. Os pacientes, então, foram divididos em 2 grupos. Um grupo em que foi feito a laser terapia, com o objetivo de prevenção de mucosite, e o grupo placebo. Nesse grupo placebo, foi bem interessante que os dentistas, a realização da laser terapia foi realizada por 2 dentistas, e nos pacientes placebo, se fazia toda a simulação da aplicação do laser, o mesmo tempo que se demorava no paciente intervenção também era o tempo que se demorava atendendo o paciente placebo. O paciente utilizava o óculos de proteção para a laser terapia e, na verdade, não havia irradiação nesse paciente. Essa não irradiação ela pode ser por obliteração da ponteira ou até mesmo o botão gatilho para a realização da laser terapia não ser acionado. Nesses estudos que utilizam alguma obliteração na saída da luz, é mais interessante porque o paciente consegue escutar o som do laser e o trabalho ele tira muito o viés realmente emocional envolvido nos resultados do trabalho. Então, como critério de inclusão, pacientes maiores do que 18 anos, pacientes com carcinoma, com diagnóstico de carcinoma de células escamosas de nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, pacientes que não tinham indicação de cirurgia, apenas de tratamento radioterápico e quimioterápico combinado, e esses pacientes eles não tinham lesão prévia e no momento da avaliação odontológica. O protocolo de radioterapia utilizado nesses pacientes tinha uma dose total de 70 grays ou 7.000 centigrays, e essa dose total ela foi fracionada em 39 sessões diárias de radioterapia. Então, geralmente, os pacientes fazem todos os dias, nesse caso foi de segunda a sexta, durante aí algumas semanas. E o protocolo de químio foi utilizado uma medicação chamada de cisplatina, uma medicação que é utilizada também para potencializar o efeito da radioterapia, e a administração dessa droga foi no D1, no D22 e no D43 de terapia oncológica. Os pacientes eles foram submetidos a uma profilaxia de infecção fúngica com fluconazol, 50 miligramas dia, com início no D6, no dia 6 de tratamento oncológico, até o fim da radioterapia. E os pacientes eles evoluíam para uma dieta enteral, ou seja, através de sonda, tanto a sonda nasoenteral quanto a gastrostomia. Quando esses pacientes eles tinham uma perda de peso 10% ou maior do que isso, tinham uma mucosite oral mais severa no grau 4 e na escala analógica visual de dor, essa escala é representada por uma numeração maior ou igual a 6 e os pacientes eles precisavam usar analgésicos opioides para modular a dor que sentiam por causa da mucosite. Os pacientes foram tratados, na verdade, o laser foi utilizado como prevenção para o aparecimento de mucosites, foi utilizado o laser diodo da fabricante DMC de São Paulo. A potência do aparelho tinha 100 miliwatts de potência. Foi utilizado o seguinte protocolo: densidade de energia de 4 joules por centímetro quadrado, 1 joule por ponto foi utilizado na aplicação e o diâmetro da ponteira do laser utilizado pelos pesquisadores foi de 0,24 centímetros quadrados. Eu chamo a atenção que é muito importante que os estudos, que os trabalhos científicos que vocês leiam ou que vocês desenvolvam, eles tragam a densidade de energia. E é até mais comum a gente observar esse tipo de indicação do protocolo de laser, porque os aparelhos eles são diversos,
eles são de potências diversas e eles têm uma área também diferente da ponteira. Então, a energia por ponto em um aparelho pode ser diferente de uma energia por ponto em outro aparelho, considerando o diâmetro desse ponto. Então, é muito interessante fazer essa modificação. Os artigos trazem a densidade de energia, que aqui, por exemplo, é 4 joules por centímetro quadrado, e existe uma fórmula para isso. Densidade de energia é igual a energia sobre área. Então, através dessa densidade de energia, você consegue adaptar a realidade do seu aparelho. Então, eu, por exemplo, uso um aparelho em que o diâmetro da ponteira é 0,028 centímetros quadrados. Então, aqui, a partir da densidade de energia que ele utilizou, eu teria que transformar para a energia do meu aparelho. Claro, considerando a mesma potência, o aparelho que eu uso ele tem a mesma potência do que a potência utilizada por esse aparelho desses pesquisadores de 100 miliwatts. Então, às vezes, a gente precisa fazer essa regrinha através desse cálculo para adaptar ao aparelho que a gente usa, principalmente que se a forma de seleção dessa energia não é em densidade de energia, e sim energia por ponto. A aplicação diária foi de 5 vezes por semana, que era a mesma o mesmo protocolo de radioterapia que os pacientes faziam. Então, eles faziam uma vez por semana, de segunda a sexta, a radioterapia, e antes de ir para a radioterapia, esses pacientes passavam no ambulatório de odontologia para fazer o protocolo de laser preventivo para mucosite. Os pontos considerados pelos pesquisadores foram 9 pontos, tanto no lábio superior, quanto no lábio inferior, quanto na lateral de língua, no dorso de língua, no soalho de boca e na mucosa jugal, direita e esquerda, que são pontos em que o paciente ele pode desenvolver mucosite durante a radioterapia, durante o tratamento oncológico. Essa aplicação em todas essas localizações, geralmente 9 pontos por estrutura, demorava por ponto cerca de 10 segundos para ele entregar aquela densidade de energia de 4 joules por centímetro quadrado, durava no total 12 minutos. Então, era o tempo total da aplicação do laser. A aplicação foi feita por 2 dentistas que conheciam os pacientes alocados em cada grupo, tanto no grupo laser quanto no grupo placebo. E esse estudo ele é um estudo cego, a avaliação bucal diária ela era feita por enfermeiras treinadas para isso e elas não sabiam a qual grupo pertenciam os pacientes que estavam sendo avaliados. Então, isso é muito importante para realmente tirar algum viés que esses resultados possam ter. A avaliação dos pacientes, todos os profissionais envolvidos foram submetidos a treinamento e teste específico, classificação das mucosites de acordo com a Organização Mundial de Saúde, foi utilizada a escala visual analógica de dor, também chamada de EVA, uso de opioide, internamentos, dieta enteral e perda de peso, todos esses dados foram acompanhados e foram registrados em prontuário próprio de pesquisa, e os pacientes que faltaram mais do que 3 vezes as avaliações foram retiradas do estudo. Então, como resultado, eles tiveram o seguinte: cada grupo, 47 pacientes, média de idade no grupo laser, 53 anos, no grupo placebo, 55 anos, então idades, média de idade muito próxima. No grupo laser, 42 pacientes do sexo masculino e 5 pacientes do sexo feminino. No grupo placebo, 40 pacientes do sexo masculino, 7 pacientes do sexo feminino. Então, a prevalência bem maior dos pacientes do sexo masculino, faz parte da casuística da epidemiologia da própria condição. De acordo com o tipo de localização do carcinoma de células escamosas, 7 se localizavam em nasofaringe, a maior parte, 33, em região de orofaringe, e hipofaringe, 7 no grupo laser. No grupo placebo, também obedeceu essa ordem. Na maioria, os pacientes apresentavam carcinoma de células escamosas de orofaringe. E fatores comportamentais também foram avaliados, como tabaco e álcool. Então, muitos desses pacientes usavam o tabaco, associada também ao álcool nos 2 grupos. De acordo com a frequência das mucosites.
No grupo laser, ou seja, em que foi aplicado o laser antes da radioterapia, durante todo o tratamento radioterápico, a gente pode perceber nesse gráfico que a maior parte dos pacientes ou não apresentaram mucosite ou apresentaram mucosite no grau 1 ou grau 2, que são as graduações de mucosite mais leve. Enquanto que as mucosites mais graves, do grau 3 e grau 4, poucos pacientes evoluíram para essa manifestação mais grave da mucosite oral. Quando a gente observa agora no gráfico, em vermelho, nos pacientes que eram do grupo placebo, em que efetivamente o protocolo de laser não foi realizado, a gente já vê que a maior parte dos pacientes tiveram mucosite no grau 2, no grau 3. Então, são mucosites um pouco mais severas e os pacientes que desenvolveram mucosite no grau 4, em comparação ao grupo laser, também tiveram uma quantidade bem superior. Quando os graus de mucosite eles são agregados, a gente consegue ver uma diferença ainda maior. Então, as variações mais graves da mucosite, que seriam 3 e 4, no grupo placebo, que não receberam efetivamente a dose preventiva de laser, tiveram uma proporção bem maior de pacientes em comparação ao grupo que fez o protocolo preventivo de laser antes da radioterapia. Então, esse gráfico ele mostra realmente que pacientes que não fazem o protocolo preventivo de laser são pacientes que desenvolvem mucosites em um grau bem mais severo. Fazer o protocolo de laser preventivo não significa que o paciente não vai desenvolver a mucosite. O grande objetivo de se realizar a laser terapia preventiva em pacientes oncológicos que vão fazer radioterapia ou quimioterapia é, lógico, não ter a mucosite ou, se vier a desenvolver a mucosite, desenvolver mucosite realmente em um grau bem mais leve, um grau 1, um grau 2, em que o paciente ele vai ter pouco desconforto e essa dor e esse desconforto não vai trazer nenhum prejuízo para a alimentação oral desse paciente e para a qualidade de vida desse indivíduo. Quando avaliado a intensidade da dor, foi utilizada a escala visual, analógica, a escala numérica também, que nas avaliações o paciente ele dizia em qual situação ele se encontrava. Geralmente números menores, 0, 1, 2, 3, né? Tem as carinhas melhores, é quando o paciente está sem dor ou com desconforto muito discreto. Já a numeração mais elevada, 7, 8, 9, 10, são as carinhas piores, em que o paciente está com mucosite, está com dor, está com desconforto e ele tem uma graduação maior nessa escala. Esse gráfico ele traz mais uma vez a comparação dos dois grupos, o grupo laser e o grupo placebo, e aqui a gente pode perceber pela escala de dor em que os pacientes do grupo laser estão mais concentrados ali numa escala 0 ou uma escala muito discreta, né, de pacientes ali com uma numeração, uma caracterização de dor ou desconforto muito discreto. Já o grupo placebo, que não recebeu efetivamente o laser, esses pacientes já apresentam graduações na escala visual analógica bem superior aos pacientes do grupo laser. Então, pacientes com a escala aí de 3 e 4, pacientes com a escala de 8 e 10, no grupo placebo, que não recebeu efetivamente a dose preventiva de laser, são os pacientes que mais desenvolveram dor. Imaginando que nos gráficos anteriores a gente viu que no grupo placebo os pacientes desenvolveram mucosite numa graduação mais severa, a gente compreende que aqui é uma consequência do aparecimento dessas mucosites de um grau mais severo. Esses dois gráficos são bem interessantes também, que os pesquisadores coletaram dados sobre o uso de opioide e perceberam que os pacientes do grupo placebo utilizaram bem mais opioide do que os pacientes do grupo laser. Então, é uma diferença bem significativa. Opioide é um analgésico, então os pacientes do grupo placebo tiveram mais dor e mais desconforto.
Já nesse gráfico da direita, eles fizeram coletaram dados sobre as intervenções para a administração da dieta enteral, que é a dieta por sonda, tanto a sonda nasoenteral ou a sonda por gastrostomia. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, os pacientes que não receberam laser preventivo foram os pacientes que mais evoluíram para essa necessidade de dieta enteral, ou seja, manifestaram lesões que tornaram incapacitante ou bastante desconfortável a alimentação de alimentos sólidos e líquidos. Então, esses pacientes, por vezes, perderam peso e tiveram que evoluir para uma alimentação por sonda. Então, essa é uma das grandes debilidades que a mucosite traz. Então, já tive alguns pacientes na minha rotina clínica que chegaram com mucosites com uma graduação muito severa, mucosite grau 3, mucosite grau 4, em que a equipe oncológica já estava planejando com que esse paciente ele fizesse a administração de dieta por sonda e, através do tratamento com laser, se conseguiu reverter rapidamente essa situação e o paciente ele conseguiu manter a dieta oral, lógico, sendo uma dieta muito mais desejável, isso se o indivíduo ele conseguir se alimentar normalmente. Ele traz 2 pontos importantes na discussão, que é a importância do desenho de estudo para se evitar resultados duvidosos. Então, esse trabalho tem um desenho metodológico muito interessante, um ensaio clínico, 2 grupos. O profissional que avaliava esse paciente não sabia onde esse paciente estava e os pacientes também não sabiam em qual grupo estava, já que no grupo placebo também era administrado o laser, mas o laser ele não era entregue de forma efetiva. Existia até então vários estudos na literatura que não demonstravam a eficiência do laser preventivo para a mucosite oral. Por isso que esse trabalho é muito interessante, porque teve resultados também bem interessantes. Então, eles atribuíram isso a um protocolo de laser terapia ineficaz, então tudo muito novo ainda, a maioria dos trabalhos eram realmente utilizando o laser para tratamento e não para prevenção. Um variável protocolo de radioterapia e quimioterapia entre os pacientes participantes do estudo, e aí cada paciente reage de uma maneira, e incompleta avaliação oral durante o acompanhamento desses pacientes. E aí, como conclusão, o estudo traz que o presente ensaio clínico proveu evidências que a utilização da laser terapia previne o surgimento de mucosite oral, principalmente as mucosites no grau 3 e grau 4 em pacientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento radioquimioterápico. Esse trabalho é um trabalho de 2013, então de lá para cá nós já temos pouco mais de 7 anos. Hoje, felizmente, a esses trabalhos, cada vez mais, a equipe de odontologia faz parte desses serviços oncológicos e a laser terapia tem entrado como uma ferramenta importante, não só no tratamento de mucosites, mas estabelecer um protocolo de prevenção para que esses pacientes não tenham mucosite ou, se tiverem mucosite, apresentarem mucosites em grau leve, em que não cause grandes debilidades ao paciente, principalmente no que se refere à dor, no que se refere à dieta, e que esses pacientes eles não evoluam realmente para o uso de opioides e para uma dieta através de sonda. Isso é muito importante para que o paciente não perca peso e passe por esse tratamento de uma forma mais tranquila e com mais qualidade de vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se gostou, curte esse vídeo, deixa um comentário, envia para algum colega que você tem que gosta muito da área, que com certeza isso fortalece o nosso trabalho e nos estimula a trazer cada vez mais aulas para vocês, para a gente trocar esse conhecimento, tá bom? Então, agradeço demais e uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.